Crianças, vamos para a nossa última aula, aula de geografia do dia 2 de junho, tá? A atividade da apostilinha do segundo bimestre. As páginas é 252, 253. Nós vamos pular a página 254 e 255 e vamos para a página 256, tá? Então, a gente vai pular duas páginas. Vamos então na página 252, vou fazer a leitura para vocês desse textinho que tem aqui, que fala sobre o campo e a cidade. Coloquem a data do dia de hoje, vou até colocar aqui para vocês, ó, dia 2 do 06 de 2021. Então, vocês acompanhem a leitura que eu vou fazer, né? Onde eu estou lendo, eu uso a canetinha amarela e vocês vão acompanhar. Leia o texto. Campo e cidade. Viva a diversidade. Até rimou aí, né? A palavra cidade e diversidade. Diversidade quer dizer coisas diferentes, tá? Você já parou para pensar o que acontece em cada lugar? Se você morar no campo ou for visitá-lo, pode encontrar poucas pessoas vivendo por lá. A maioria delas mora em grandes espaços, onde a plantação e a criação de animais são a principal ocupação. Ocupação é o que eles fazem, crianças, o trabalho deles. Além disso, há rios e matas que te permitem da natureza desfrutar, né? Então você ali vai, tem muita mata, muito rio, né? Tem alguns lugares que tem represas. Agora, se você vive na cidade ou se for visitá-la, vai encontrar gente em grande quantidade, trabalhando em indústrias, escolas, comércios e outras atividades, e geralmente vivendo em casas ou prédios bem juntinhas uma das outras. Rios e matas quase não podem ser vistos na cidade, pois deram lugar às casas, às praças, avenidas e outras construções. Viu como cidade e campo possuem várias diferenças? Sim, né, crianças? A cidade e o campo tem muita diferença, principalmente em cidade grande, quando, né, como por exemplo a cidade de São Paulo. Quem já foi até a cidade de São Paulo vai ver que lá tem muitos prédios altíssimos, muitas construções. Vamos ver poucas árvores, né? Não vê mata, né? Tem só uma pequena mata, assim, não é que é bem uma mata, mas vê bastante árvores em parques, geralmente. Porque o que a gente enxerga é muitas construções, né? Já em área rural, vivem poucas pessoas em áreas rurais, né? Vivem de plantações, de criação de gado, de animais, né? Então tem menos pessoas. Cidade grande tem muitas pessoas. Por isso precisa construir um prédio. Porque a construção é de baixo para cima, um prédio cabe várias pessoas. E uma casa já não, né? E em cidade grande, como não tem muito espaço para construção, por isso que eles fazem prédios altíssimos, para que aquele lugar, né, várias pessoas consigam morar naquele espaço. Então, essas são as diferenças de uma cidade para uma área rural. Lá na página 253, eu vou fazer a leitura para vocês. Converse com o professor e os colegas sobre as perguntas a seguir. Quais espaços foram apresentados no texto? Quais espaços, crianças? Pense um pouquinho. Quais diferenças são percebidas entre os espaços do campo e cidade? Você mora em algum local parecido com esse descrito no texto? Como é o local onde você vive? A partir da leitura do texto, vamos refletir. Será que a rotina de uma criança do campo é igual a de uma criança da cidade? Vocês acham que é a mesma coisa? Não, né? Uma criança no campo vai brincar com as coisas que tem no campo, vai brincar ali com a terra, vai, né, ajudar ali os pais com a plantação, a criação de animais. Já uma criança da cidade grande vai brincar do quê? Videogame, vai brincar com as coisas, né, que ali tem na cidade grande, vai brincar no parque da cidade grande, né? Geralmente todos têm parque, tem
né, ao parquinho. Já em sítio já é mais difícil, né? Então, uma criança de um local e uma criança do outro local, eles brincam de coisas diferentes, né? Quem é do sítio vai brincar de pipa, vai brincar de peão, geralmente, né? Tem algumas brincadeiras que vai ter nos dois lugares. Por exemplo, a criança do sítio brinca de bola, a criança da cidade também brinca de bola. Então tem algumas coisas que são iguais, mas tem coisas que são diferentes, tá? Converse com o seu professor e com os colegas sobre as atividades que comumente são realizadas no campo e na cidade. Depois escreva no espaço a seguir. Então aqui, ó, A, campo, e a letrinha B, cidade. O que são realizadas tanto no campo e na cidade, né? Atividades. Né? Tem algumas atividades que eu já falei pra vocês, jogar bola. E o que é feito só no campo? Aqui na letrinha A, vocês vão colocar as brincadeiras, né? Que são só feitas no campo. Que atividades, né? Que são feitas no campo? Pode ser as brincadeiras ou pode ser as atividades que os pais fazem também, né? E na cidade, o que são feitos na cidade? O que as pessoas que moram na cidade fazem? Né? Tanto as crianças, que tipo de brincadeira que as crianças brincam, ou que tipo de coisas que os adultos fazem na cidade, né? Então, vocês vão aí escrever, né, pelo menos umas 3 coisas de cada, né? No campo e depois na cidade. Aqui ao lado eu coloquei uma imagem para vocês, crianças, para vocês verem a diferença. De um lado tem aí a vida, né, urbana, que é na cidade, e outro lado a vida rural, que é no sítio. Então aí, só de olhar essa imagem, dá pra ver o que cada um faz, né? No campus, fazem o quê? As crianças e adultos. E na cidade, o que as crianças e os adultos fazem? Então aí tem aí uma imagem que dá pra ver bem isso, né? Bem essas diferenças. Já na página 256, vai falar sobre as tradições e costumes, né? Leia o trecho abaixo. As avós de Júlia mantêm as tradições do campo. Eles utilizam objetos que não são mais comuns na cidade. Durante as férias, Júlia adora passar uns dias com os avós, aprendendo as tradições passadas de geração em geração. Agora respondo. Então, crianças, no campus tem muita coisa que são feitas, né, no campo. Por exemplo, quem mora no campo geralmente planta, né? Tem a época do milho, o pessoal faz pamonha, faz curau, né? Na cidade grande já é mais difícil. Tem várias, né, coisas que só tem ali no campo. Paçoca, né? O pessoal do sítio geralmente tem o pilão, acho que vocês nem conhecem, nem sabem o que é um pilão. Pilão, né, é um instrumento feito de madeira, né, que tem ali, vai socando, vai apertando o amendoim para virar a paçoca. Vocês conhecem a paçoquinha que encontra no mercado, né? Mas no sítio geralmente fazem paçoca. Então são coisas, né, que só tem ali no sítio e que é aprendido de geração por geração. A avó ensina pro pai e pra mãe, a mãe ensina pro filho e vai passando assim de geração a geração esse conhecimento de como fazer as coisas, tá bom? Vamos para o número 1. Número 1. Onde você costuma passar suas férias? Você costuma passar as férias no campo ou na cidade? Vocês vão escrever aí se é, né, na cidade ou no campo. Campo é sítio, tá? E com quem que você passa as férias? Com a vovó, com o tio. Se você não passa as férias com outras pessoas, então vai escrever: fico com a minha família, tá? Pai e mãe. Número 2. Você já visitou uma área rural? Vocês já foram em um sítio, crianças? Já observaram como que é o sítio? Se sim, vai escrever sim. E se não, não. O que podemos encontrar lá? É a segunda perguntinha. O que a gente encontra no sítio? Encontra o quê? Animais, né? Vaca, boi, cavalo, cabrito. Encontra plantações, encontra muitas árvores. O que a gente encontra em um sítio também? Estrada de terra. Encontramos rios, mata, né? Represa, né? O que vocês encontram no sítio? Se não visitou, como imagina que seja esse lugar? Bom, acredito que vocês todos já foram no sítio, porque a nossa cidade, né, Piracaia, tem vários sítios. Tem a área rural, né? Então, se vocês morassem numa cidade como São Paulo, eu acho que talvez, né, vai que vocês nunca fossem no sítio. Mas aqui em Piracaia é impossível alguém quase não conhecer o sítio. Acho quase impossível. Pode acontecer, mas acho difícil. Então, vocês vão aí colocar o que vocês, né, vê lá em área de sítio. O que tem em área de sítio? Para que servem os objetos das imagens a seguir? Uma próxima perguntinha. Para que serve, criança? Tem aí
um fogão a lenha. Para que serve esse fogão a lenha? Para cozinhar um alimento, né? Tá vendo? Fogão a lenha é difícil quem tem. Geralmente é mais usado em sítio, porque precisa de lenha. Lenha que é pedaços de árvores, né? Que caíram, quebraram. Usa então esses pedaços para, né, fazer brasa, para ter aí o fogo para cozinhar. Nós já usamos, né, o fogão a gás, mas em sítio se usa muito ainda o fogão a lenha. Ao lado, né, tem aí o ferro de passar. Esse ferro, crianças, não é o ferro que nós usamos, que tem a energia elétrica. Esse ferro tem uma partezinha que coloca brasa. Sabe essa brasa que tira do fogão? Né? É igual a brasa que tem quando vai fazer churrasco. Não tem quando vai fazer churrasco não tem aquele material, aquela parte pretinha, né? Aquela madeira que é preta, que eu esqueci o nome agora. Então, quando taca fogo, fica vermelhinha, que lá se chama brasa. E em sítio, tira essa brasa ali do fogão e põe dentro desse ferro. Então, o ferro, né, ele consegue reter o calor. E daí, quando você tem o calor, ele, né, fica quente a parte de baixo, igual o ferro elétrico que nós usamos, e dá para passar a roupa. Esse ferro ele é muito pesado, porque ele é feito de ferro. Por isso que a gente chama de ferro, né, devido à história do passado. Antigamente usava, né, esse metal para fazer esse equipamento. Então por isso que a gente fala ferro, porque é feito de ferro, né? O ferro aí, igual essa imagem aí que vocês estão vendo aí, usado há muitos anos atrás. Então vocês vão falar para que serve. Pode mandar áudio ou pode também responder. Bom, crianças, terminamos a aula de geografia. Bom, tenham um bom dia e até logo na aula online.